Graça e paz. O apóstolo Paulo nos adverte em Hebreus 2:2, como escaparemos também a tão grande salvação e de punição, tal como foi os antepassados, se negligenciarmos a tão grande salvação, porque ela nos está prometida há muito tempo. Veio Cristo e temos negligenciado. E mostraremos aonde temos negligenciado. Porque o apóstolo nos diz, eu sei quem tenho crido. Ora, por que é que ele disse isso? Porque se não soubermos em quem crer, estamos crendo errado. E crer errado é uma coisa de não crer. Temos crido em profetas ao invés de Cristo. Temos crido na antiga aliança ao invés da nova. Temos crido nos heróis da fé lá do passado, que receberam incumbência de matar, e não temos crido naquele que nos trouxe a mensagem do amor e da paz. É um evangelho que tem sido negligenciado. É muito importante que observemos essas coisas, porque Cristo Jesus nos disse que quem não é comigo, disse ele, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe um meio termo, não existe um jeito de você acender uma vela para a antiga aliança e outra para a nova. Você tem que romper com a velha, porque senão você vai fazer uma confusão, e é o que está acontecendo hoje no mundo evangélico. Não adianta você crer. Quem crê é crente, mas crê errado. Eu sei quem tem crido. O apóstolo nos adverte. É preciso saber em quem crê. Porque a ignorância não é exatamente fruto do Espírito Santo. O Evangelho está encoberto pela própria Bíblia. O Evangelho foi colocado debaixo de 40 livros velhos, pesados, que dificilmente deixa você acessar a eles. Se você der uma Bíblia de presente para alguém tentando transformá-lo em um cristão, como dizem aí, ele jamais vai chegar lá no final, porque você começa a ler um livro, é da capa. Dê o livro a um jovem e depois você pergunta para ele 6 meses depois, e aí, gostou do livro? E esse livro é a Bíblia. Ele vai falar, eu não consegui nada. Eu fiquei perdido lá em Deuteronômio, fiquei perdido lá em 1 Reis, 2 Reis, em Levítico, em Crônicas, fiquei perdido em Números. Eu não consegui nada, porque é um livro que veio para confundir e não para poder ajudar. Eu sei que você pode estar estarrecido, admirado e às vezes até escandalizado com o que eu te digo. Mas o escândalo vem de uma frase que vigorou muito no Império Romano: homo ignoto pro magnifico. Isso quer dizer que aquilo que você não conhece, você admira, estarrece e até se escandaliza. Mas o seu escândalo não é da coisa que você não conhece. O seu escândalo procede da sua própria ignorância. Tanto que dali uma semana você já dominou aquilo não te causa mais nenhum impacto. Então é a ignorância que nós temos que lutar contra ela. E a ignorância não é fruto do Espírito Santo. Repito, a ignorância não é fruto do Espírito Santo. O próprio apóstolo, em 2 Coríntios, capítulo 4, 3 e 4, ele disse que o nosso evangelho está encoberto. E continua encoberto. E disse, está encoberto para aqueles que se perdem. E continua se perdendo. Porque, e disse lá ainda que isso é obra do Deus deste mundo, do diabo, que cegou a todos para que não entendesse nada. Em Marcos 16:15, o apóstolo Cristo disse, ide e pregai o evangelho. Em Lucas 24:45, ele disse para os apóstolos,
que andaram com ele: permanecei na Judéia, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Mas em Atos 26:16, para o apóstolo Paulo, ele já disse: ide levai o evangelho para os gentios, que somos nós, aqueles que estamos fora da Judéia, aqueles que nunca foram judeus. A autoridade que Paulo recebeu de Cristo foi tamanha que ele disse: quem anunciar um evangelho diferente daquele que eu tenho anunciado, que vá além do que eu vos tenho dito, ainda que seja um anjo que desça do céu, é do diabo, seja anátema, seja excomungado, seja amaldiçoado. Ele nos diz também em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós somos espírito, alma e corpo. Ora, não vamos ser tão espirituais a ponto de achar que a nossa alma não vale nada, porque a nossa alma é sim transformada pelo nosso espírito, mas é nela que está a nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, nosso intelecto. E precisamos sim declarar guerra contra as trevas da ignorância, porque história é ciência. Se você ignorar a história como ciência, então nós não temos passado. Você não vai saber que houve o Império Grego, o Império Romano, que houve a Segunda Guerra Mundial e que houve um holocausto, um massacre dos judeus no século passado. E nem que o Brasil foi descoberto e como, você não vai saber. História é ciência, coisa séria. Por causa de um Heródoto, de um Joséfo e outros magníficos historiadores, a história chegou até nós. Nós temos que acreditar na história porque ela é ciência. A Bíblia foi feita por uma religião chamada católica. E a religião católica não é a continuação da igreja primitiva, não. Houve um vácuo de 3 séculos entre Paulo e a igreja católica. A Bíblia não é Deus. Ela não é aquele livro que fica aberto em cima de uma arca lá na sala, no Salmo 23, como aprendemos nas nossas casas, e acreditando que só aquilo vai salvar todo mundo, porque aquele ali é Deus. Não é não. Aquele ali é a palavra de Deus, dita em 2 momentos. Em um momento antigo, chamado Antiga Aliança, e um momento novo, chamado Nova Aliança. A Antiga Aliança foi totalmente desvaziada, desqualificada pela Nova Aliança. No livro de Hebreus, Deus disse que a Antiga Aliança não funcionou, porque não atentaram para ela e eu não atentei mais para o meu povo, porque desobedeceram-na. E ao se dizer nova, disse Deus, torna-se antiquada, torna-se velha, a primeira. E por se tornar velha, ficou antiquada. E tudo aquilo que é antiquado está prestes a desaparecer. A Igreja Católica tinha que fazer o que fez. Fazer uma Bíblia, um livro. Porque a palavra Bíblia, do grego, biblion, quer dizer simplesmente livro. Daí vem a bibliotecária, biblioteca, bibliografia, mas quis fazer um livro usando a palavra grega, Bíblia. Esse livro foi feito segundo o interesse dela, porque ela tinha que fazer uma religião nos modos do judaísmo, uma religião cheia de autoridade. Não se esqueça que a Igreja Católica governou o mundo por 1000 anos, na chamada Noite dos 1000 anos, onde ela dominava todo o saber, não deixava ninguém sequer pesquisar e a ciência desenvolver. Foi 1000 anos de atraso colocado em cima da humanidade, anos de obscurantismo, aonde Jordano Bruno, por exemplo, e Galilei, porque afirmaram não ter sido a Terra, o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol. Por isso, Jordano Bruno foi queimado vivo. Galileu também foi condenado à morte.
vivemos num mundo de ignorância e até hoje estamos vivendo. Porque é preciso tirar o Evangelho que está achatado, escondido, encoberto debaixo de 40 livros velhos, pesados, e dar a ele a projeção que ele precisa. Porque Cristo disse, ide pregai o Evangelho, não falou pregai profeta, pregai velha aliança, pregai Bíblia. Ide pregai o Evangelho do Reino, aquele que nos salva. Como eu dizia, a Igreja Católica precisava de fazer um livro que utilizasse o Velho Testamento, que eles chamam de Velho Testamento, devia chamar Velha Aliança. Mas se chamasse de Velha Aliança, a Nova Aliança esvazia, condena, tira o sentido da Velha Aliança. Então, puseram o Velho Testamento, o Novo Testamento. Mas essa palavra Testamento não há ali não está registrado. Fizeram de propósito. Por que a Igreja Católica precisava de fazer isso? Porque ela precisava de criar uma religião empoderada, uma religião que tivesse governabilidade, tal como o judaísmo. O judaísmo governava a Judeia. Eram os sacerdotes que governavam a Judeia. E continuou sendo no catolicismo. Porque nos moldes do judaísmo é que a Igreja Católica foi fundada. Fez a sua liturgia, os seus rituais. A missa é um arremedo. A missa é uma cópia do tabernáculo. Você vê que o padre pega uma hóstia grande, quebra no meio, come, matou o cordeiro. Bebe do vinho sozinho. Ele não dá para o povo, porque no judaísmo quem pode beber do sangue do cordeiro é só o sacerdote. E dá os pedacinhos do cordeiro para o povo comer. Isso é um ritual judaico. A missa é um ritual judaico. E aquela liturgia não tem nada a ver com a Santa Ceia. Você vê que eles vestem vestes sacerdotais. Cristo nunca vestiu aquilo e vestem até hoje. Você vê que são chamados de sacerdotes. Ora, sacerdotes hoje somos nós. Todos nós somos sacerdotes. É um reino de sacerdotes. Porque nós somos a oferta. Nós somos o templo. E nós somos o sacerdote, porque nós mesmos nos oferecemos a Deus todos os dias como sacrifício vivo. O Velho Testamento está sendo pedra de tropeço para aprendermos o próprio Evangelho. Levam tudo para o Velho Testamento. As pregações são no Velho Testamento. Cobram dízimo de você, alegando que está escrito na Bíblia. Mas quem escreveu a Bíblia, mas quem montou a Bíblia foi eles. E fizeram de propósito. Aí você pega e faz o seguinte, quando te cobrarem dízimo baseado na tradição do Velho Testamento, você pergunta para eles também se obedecem Levítico 11, onde você não pode comer uma peixada. Não pode, porque não se faz peixada com peixe de espinho, tem que ser peixe de couro, então você não pode. Você não pode comer a costelinha de porco, porque carne de porco você não pode comer. Você não pode comer um cabrito assado, porque o casco dele não é fedado. Pergunta para ele, né? Você diz para ele também o seguinte: o senhor fez a sua circuncisão, como está lá em Levítico 12, 11, não fez não? É bíblico, só tem que fazer. O senhor cortou a extremidade da barba, só tem que fazer igual aos judeus, usar aquela molinha, porque isso também está em Levítico 19, 27. Se você não for funcionário público, você tem que trabalhar no sábado. Olha, está registrado lá em Números 15, 32, que um pai de família foi apanhar lenha no sábado para cozinhar a sua comida. Foi apedrejado e morto, porque carregou lenha no sábado.
Pergunta para ele, pastor, aquela irmã que separou do marido, porque houve aquele caso, né? Ela ter traído ele, por que ela não foi apedrejada? Apedrejada? Ó, oh, que é isso? Eu não faz mais essas coisas não. Ah, mas está na Bíblia. Você não está me cobrando dízimo porque está na Bíblia? Então ela tinha que ser apedrejada. Você estava falando que seu menino está difícil, mas os adolescentes são assim. Mas eu te pergunto uma coisa, você apedrejou seu filho quando ele foi adolescente, rebelde, difícil? Porque lá, na Bíblia, está mandando apedrejar todo o filho rebelde. Lá registra-se um caso de uma criança, isso está em Levítico 11, que uma criança, por ser comilona e desobediente, foi apedrejada por ordem de Moisés. Então, Martim Lutero, no século XV, quis dar um jeitinho nisso, mas ele mexeu muito pouco. Essa reforma dele não se viu quase para nada. Retirou 7 livros, devia ter retirado tudo do Velho Testamento e deixado o Velho Testamento, pelo menos depois da Bíblia, lá no final, igual está o Evangelho. Mas ele fez uma reforma tímida. A única coisa valiosa que ele fez foi ter dado visibilidade à tal Bíblia, que era segredo de Estado dos católicos. Eles escondiam aquilo a 7 chaves. Mas é um livro mexido e remexido. Lutero podia ter feito coisa muito melhor. Imagine você que ele se perdeu tanto que os livros de Hebreus, Apocalipse, a Epístola de Tiago e de Judas quase foram retiradas do próprio Evangelho. Porque viam essa discrepância toda, a antiga aliança desqualificando a nova aliança, desqualificando a antiga. Então há uma desobediência a ser considerada. Essa desobediência está em valorizarmos a antiga aliança, ao invés de apenas aprender para saber a saga, a história do povo judeu, mas não levar a sério como tem levado. Paulo escreve a Tito, e no capítulo 1, versículo 14, e também a Timóteo, no capítulo 1, versículo 4, ele disse para não ensinar essas coisas, porque isso são fábulas do judaísmo. E isso só traz confusão. E Jesus Cristo disse que antes dele, os profetas, ninguém foi maior do que João Batista. Porque João Batista foi mais do que um profeta. Mas depois de João Batista, agora já no reino dos céus, para aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo e têm o Espírito de Deus consigo 24 horas por dia, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, que era maior do que todos. Então, o que temos nós a aprender com os profetas? Nada. O que temos nós a aprender com a antiga aliança? Porque ela é superior, ela é muito superior. Em Lucas 16, Jesus Cristo disse que, claramente, que a velha aliança vigorou apenas até João Batista. E de lá para cá é ensinado o Evangelho do Reino dos Céus. E todo que nele queira entrar, que o faça por esforço. E nós temos que fazer isso para entender as coisas do Senhor. Hebreus 1 é dito a mesma coisa, que outrora Deus falou ao seu povo, através dos profetas e da antiga aliança. Mas, nos últimos tempos, há 2000 anos atrás já, Deus passou a nos falar através do seu Filho, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas. Em Hebreus, abra sua Bíblia, seu livro, né? No Evangelho, na Epístola dos Hebreus, capítulo 6,
E leia o capítulo 6 tudo, que você vai ficar admirada. Lá está isso que eu estou te falando. Lá, Deus mostra a superioridade da nova aliança sobre a antiga, e que não há, portanto, nenhuma razão para você sequer ficar se apegando muito à velha aliança. Lá, repito, ele disse que ao dizer nova, torna-se antiquada a velha. E por ser antiquada, está prestes mesmo a desaparecer. Isso há 2000 anos atrás. No século IV, no ano 325 exatamente, na cidade de Niceia, um imperador pagão chamado Constantino convoca um concílio na cidade de Niceia, lá na Turquia, no ano 325, entre os dias compreendidos do dia 25 de junho até o dia 25 de maio, e faz uma religião, juntando o Torá, o Velho Testamento, ao Evangelho do Reino dos Céus. Nós temos que ser ousados, porque a timidez não é fruto do Espírito Santo, ao lado da ignorância também, que não é. Nós temos que romper com paradigmas. Quem mais rompeu com paradigmas foi Jesus Cristo. Durante os seus 42 meses, os seus 3 anos e meio de ministério, ele rompeu tanto com paradigmas, ele se indispôs tanto com a antiga aliança, que foi crucificado. Se ele fosse politicamente correto, como os crentes têm sido hoje em dia, ele não teria sido crucificado. Cristo não veio ao mundo para nos tornarmos politicamente corretos, para fazer tudo de acordo com a maioria e ficar bem com todo mundo. Ele veio para nos ensinar a nos indispor com tudo que é errado. E ele disse, tudo que é contra mim, tudo que comigo não ajunta, espalha. E quem não é comigo está contra mim. Cristo fala de um certo descompasso anacrônico que já existia, porque ele disse que tocaram flautas, vocês não dançaram. Tocou lamentação, ninguém chorou. Veio João Batista, que não comia nem bebia, chamaram de endemoniado. Veio o Filho do Homem, que comia e bebia, chamaram de glutão e de beberrão. Hoje o povo está perdido da mesma forma. Eles não sabem quem tem crido. Em Mateus 13:52, Cristo disse que o bom intérprete da nova aliança é comparado a um pai de família que vai na sua despensa e lá está cheio de coisas novas e coisas velhas. E ele, então, organiza aquilo. Em Romanos 10:14, Paulo fala de forma taxativa o final da antiga aliança é Cristo. O fim da antiga aliança é Cristo, para todo aquele que crê. Também Marcos 2:21, Cristo inviabiliza aproveitar qualquer coisa do Antigo Testamento. Ele disse que não se tira um pedaço de pano da veste nova para fazer um remendo na roupa velha, porque vamos estragar a ambas. Também ele fala que não se pega vinho novo e coloca em vasilhame velho, em odres velho. O princípio ali é preservar o que é novo e não coisas velhas. Conclusão. Eu te pergunto, Paulo lhe mandou pregar o Evangelho? Além do Evangelho alguma coisa? Mas pelo contrário, ele disse que tudo que fosse além do que ele tem ensinado, que é do mal, e que isso não procede de Deus. O Evangelho, Cristo, Paulo,
mandou você guardar a antiga aliança? Porque a nova sobeja, vai além, é muito mais perfeita. Alguém do Antigo Testamento é seu salvador? Ele te salvou? Tem algum profeta lá que salvou você? Qual dos profetas da velha aliança é seu libertador, que te livrou do pecado? Há algum profeta lá que fez isso por você? Quando você está desesperado, é por Oséias, Samuel, Malaquias, Joel que você clama? Não entendo por que as pessoas estão perdidas diante de algo tão claro. Foi o sangue de um profeta que foi derramado por você? Ou foi de Cristo Jesus, Senhor nosso? Quem disse para você, quem comer de mim e beber do meu sangue, viverá por mim? Quem não comer não tem parte comigo. Quem disse isso para você foi algum profeta? Ou foi Cristo Jesus, Senhor nosso? Quem disse para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi algum profeta? Ou foi Cristo Jesus, Senhor nosso? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a termos muito cuidado, a não nos tornarmos presa fácil de ninguém, porque as doutrinas estão nos confundindo. Isso está lá em Colossenses 2,8. Não vos deixe tornar presa fácil de doutrina alguma. E essas coisas precisam ser observadas, porque a nossa salvação em Cristo Jesus é muito importante. Não foi nenhum profeta lá do Velho Testamento que foi crucificado em seu lugar, que morreu em nosso lugar. Não foi nenhum profeta do Velho Testamento que se fez justiça por nós. Não foi nenhum profeta do Velho Testamento que nos livrou do pecado. Não foi nenhum profeta do Velho Testamento que prometeu o Espírito dele como companhia em nossas vidas para nos guiar em tudo que é certo, em tudo que é justo. Não foi nenhum profeta que se fez justiça por nós. Cristo é a nossa justiça. Louvado seja o nome do Senhor. A paz e a graça continue sendo o nosso árbitro e o nosso juízo.